Bom, pessoal, vamos discutir agora como é que a gente deveria escolher a região de memória, a região de memória livre que a gente quer pegar, tá bom? Suponha que um processo fez um fork, né? Ele precisa de alocar memória para o novo processo que vem vindo, e ele precisa de um certo número de blocos. Vamos supor, ele precisa de 5 blocos livres na memória, tá? E aí, como é que ele vai pegar esses 5 blocos livres na memória? Porque existem várias formas de fazer isso. Vamos pensar um pouquinho aqui nessa ideia que está aqui. Então, uma ideia é, eu estou contando aqui o número de zeros. Se eu preciso de 5 blocos livres, eu preciso de 5 zeros em seguida, tá bom? Uma ideia é, eu varro a lista aqui do começo, né? Eu varro o bitmap do começo e procuro 5 zeros em sequência. Assim que eu encontrar 5 zeros em sequência, eu vou lá e aloco a memória para o processo que vem vindo se eu acabei de fazer o fork, tá bom? É assim que funciona o Minix. O Minix ele trabalha bem nessa ideia aqui, tá? Que eu acabei de falar. E essa ideia, esse algoritmo aqui, a gente chama de first fit. Os primeiros, né? O primeiro espaço livre onde cabe o processo. Eu encontrei o primeiro espaço livre onde cabe o processo, é onde eu vou colocar o processo, tá? Mas vamos supor, pessoal, que eu estou lá procurando um local para pôr o meu processo, ele precisa de 5 bloquinhos de memória. Mas vamos supor que eu encontrei uma região onde tem muito mais 5 blocos. Tem 100 blocos de memória, tá? Aí alguém começou a questionar o seguinte: bom, se eu tenho 100 blocos livres de memória e eu preciso só de 5, e se eu começo a pegar e picotar esse blocão de memória, eu acabo destruindo a possibilidade de eu colocar um processo grande nesse lugar maior, né? Aí o pessoal pegou e teve a ideia de fazer o que a gente chama de best fit, tá bom? Então, supondo que eu preciso de 5 blocos de memória, eu preciso de 5. Aí na minha memória eu tenho áreas de processo, eu tenho aqui 100 blocos livres de memória, depois eu tenho 10 blocos livres, depois eu tenho 6 blocos livres e tenho isso aqui, tá bom? A ideia do best fit é, por que você vai me destruir 100 blocos livres de memória se só precisa de 5? Busca o melhor encaixe. Aqui no caso do melhor encaixe seria aqui. Daí o sujeito usando o best fit, ele vem e coloca os 5 blocos, aloca esses 5 blocos livres aqui para o processo e fica só um bloquinho isolado perdido ali, tá? Essa é a ideia do best fit. Aí o que foi que aconteceu? O pessoal começou a simular as coisas. Joga lá um monte de números aleatórios, precisando de vários tipos de memória, e vê o que acontece com a memória, tá? E testaram o first fit e o best fit. Aí, alguém tem alguma ideia de qual algoritmo que funcionou melhor? First fit ou best fit? Eu pergunto isso na classe, um ou outro acerta que é o first fit, tá? O first fit, ele tem uma vantagem sobre o best fit. Eu acabei de falar que fica um bloquinho isolado aqui, certo, pessoal? A ideia se você começar a usar o best fit, aí fica um monte de bloquinhos bem pequenininhos jogados aqui na memória que você não consegue aproveitar depois. E acaba estragando, aí acaba deixando a sua memória toda fragmentada e não dá para usar direito essas coisas aí. Aí o best fit acabou não sendo muito legal. E aí alguém teve uma outra ideia,
Bom, então em vez de usar o best fit, vamos usar o worst fit. Qual que é a ideia do worst fit? É exatamente a mesma ideia do best fit ao contrário, né? Então se eu preciso de 5 bloquinhos de memória, então procura aí qual que é o lugar onde ele cabe, meio que assim, fazendo o pior uso aí, o pior encaixe possível. Então seria aqui nesse caso aqui. Então no caso do worst fit, ele colocaria aqui nesse espação, né, de 100 blocos livres, sendo que ele precisa só de 5. É o pior encaixe, o worst fit. Fizeram simulações também, não foi lá aquela grande coisa, o first fit ainda é melhor, tá? Teve alguém que teve uma ideia do next fit. Qual que é a ideia do next fit? Se lembram que eu falei assim para vocês? Que no first fit eu começo a buscar o bloco livre de memória a partir do começo do meu bitmap. O next fit é o seguinte: você fez uma busca, encontrou em algum lugar e parou aqui com o seu ponteiro aqui. Da próxima vez que você for fazer a busca de blocos livres, continua de onde você parou. Então essa é a ideia do next fit. Você continua de onde você parou. Você não começa do primeiro bloco de memória. É a ideia do next fit. Fizeram simulações também, parece que não deu muita diferença entre o first e o next, e aí pela simplicidade vai o first, né? First fit aí é o que o Minix usa, é o que é usado por aí, tá? Então, só terminando então, a aula de hoje, né? Porque a próxima aula é memória virtual. Então, só terminando a aula de hoje, uma pergunta é como é que isso funciona, esses algoritmos aqui funcionam no Minix quando ele faz o fork, o exec e o exit, tá? Então aí vocês poderiam ficar pensando quando ele faz o fork, né? Ele vai pegar a memória livre, usa o first fit e de fato o Minix faz esse tipo de coisa, tá bom? Então ele vai ele procura os blocos de memória que ele precisa quando ele faz o fork, carrega o código lá dentro, carrega código, dados e pilha que precisa, né? Na hora que ele faz o exec, o que ele vai fazer quando ele faz o exec? Pessoal, alguém tem alguma ideia? Quando ele faz o exec, ele vai jogar a imagem, a memória do processo fora, ele vai jogar a imagem fora e vai pôr a nova imagem que vem do disco, tá? Então é isso que faz o exec. E aí eu não lembro direito como é que o Minix faz, mas uma ideia é, já que ele vai jogar a imagem fora, ele pode contar já que ele vai jogar fora e conta que aqueles blocos já foram pro livre, para a memória livre, tá? Aí, se couber naquele espaço, ele poderia colocar ali ou faz o first fit descobrindo onde que ele pode estar colocando o processo que vem vindo, né? Esse processo que é cópia da memória do disco, né? Porque o exec, vocês lembram, né? A gente passa aí o arquivo executável, aí ele tem que ir lá no disco, pega o arquivo executável e carrega na memória. Tem que ver se cabe na memória. Se couber, coloca, né, pessoal? Então deve fazer o first fit contando que ele vai estar liberando a memória que ele está usando, né? O processo ele vai trocar a memória, ele vai jogar fora, vai para a memória livre, então ele já conta que vai para o livre e faz o first fit, descobre a região de memória onde vai entrar a imagem do processo nova e coloca lá, né, pessoal? Aí quando ele faz o exit, aí do ponto de vista de memória, o que acontece? Ele vai jogar a memória do processo fora, né? Na hora que ele joga a memória do processo fora, ela tem que ir para a memória livre, certo? Então ele vai lá na memória livre, acerta os bitmaps lá,
de acordo com o que está acontecendo, né? Então é isso daí. O Minix vai fazer esse tipo de coisa. E acabamos a nossa primeira aula de gerenciamento de memória, que não tem nada a ver com memória virtual e, portanto, não tem a ver como o Windows e o Linux trabalham com memória hoje em dia, tá? Então, tudo que eu falei até agora é apenas ideias aí, ideias válidas, né? Ideias do que coisas que as pessoas fizeram, pensaram, fizeram, até memória virtual, tá bom? Então é isso daí, pessoal.